Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está chegando aí. Vamos aguardar um pouquinho que o Júlio já está vindo já. Só um instante para ele entrar aqui conosco. Só um minuto, ele já vai estar conosco. Já chamei ele aqui. Ele me respondeu. Vamos ver agora se ele entra aqui com a gente. Aguarde. Mensagem para ele. Guardando ele. Aí entrou. Eu apareci já. Olha ele aí, meu querido Júlio. Tudo bom, meu amigo? Graças a Deus. E você, tudo em paz por aí? Também, tudo jóia. Como é que tá a vida nessa capital aí, grandona? Estamos aqui, rapaz, no confinamento, né? Pois é. E- mas indo bem, indo bem. Muita reflexão, muito trabalho. É o nosso convite para o E momento, né, você? Júlio? O nosso convite para o momento. Estamos nesse É, ritmo mesmo de mergulhar para dentro. isso, é um trabalho diário de superação, de reflexão, né? A gente já vinha nesse pique, né, por conta das questões das tarefas espíritas, mas agora é um intensivo, né? Acho que foi isso. Bom, vamos lá, que a gente dispõe aqui de exatamente uns 55 a 56 minutos para conversar. Então vamos Tá aproveitar bom. o máximo possível a sua presença aqui conosco. E Se como é a... que vai servir para alguma coisa, né? Oi? Se é que vai servir para alguma coisa. Oxe, e como vai? Bom, como a gente tinha estabelecido um pequeno roteiro antes, né? Quero que você comece A falando. minha prima, Oi? minha prima está online aí. Ah, Mônica, A seja Mônica. bem-vinda aí, Mônica. Seja bem-vinda. Que pessoal que se estiver assistindo agora, for assistir depois, essa live vai ficar disponível por 24 horas e depois no YouTube. Quem entrar aqui por agora, tiver alguma pergunta, quiser fazer para a gente vai estar lendo as perguntas aqui, certo? Só não vai poder responder depois que for por YouTube o vídeo. Verdade. Então, vamos aproveitar aqui. Júlio, mais uma vez seja bem-vindo, gratidão por aceitar nosso convite. Muito bem-vindo aqui no Eu Espiritista Net, agradeço. na nossa rede. E quero que você fale um pouco da sua vida, como é que foi a sua história, né, da juventude, como é que é a sua experiência de vida, sua biografia, conta um pouquinho pra gente. Bem, é, eu tenho 52 anos, sou de família espírita, nasci em Belo Horizonte, né? Morei em Belo Horizonte um tempo, morei em Bauru, São Paulo, durante um tempo. Foi importante para a minha formação. Voltei a Belo Horizonte quando ganhei meu violão, mais ou menos na mesma época. E com 15 anos, volto a Belo Horizonte e começa toda uma nova vida que tinha a ver com a arte, por conta do instrumento, que só aos 15, apesar da minha vinculação com a arte ser desde muito novinho, só ali aos 15 anos que eu fui realmente ter um instrumento, começar a aprender, o que me custou 3 oitavas séries, né? Porque só queria saber tocar violão. E então, desde então, concomitantemente a isso, essa volta para Belo Horizonte, fui estudar numa escola chamada Geraldo Teixeira da Costa, aqui em Belo Horizonte, onde conheci meus amigos, que são amigos importantes até hoje na área da música e das artes. É,
E simultaneamente também a participação na União Espírita Mineira na Mocidade do Precursor, onde a gente realizou um trabalho de arte espírita lá. Começamos já chegando com um monte de coisa, produzindo obra como sobre arte espírita, sobre música espírita, né? A gente lançou um livreto que foi uma das primeiras publicações que teve assim, na União, se não a primeira lá, sobre a utilização da música na casa espírita, né? E que desembocou em diversas... teve muitas consequências, né, na produção artística. Então, o trabalho começa ali na doutrina e não para, né? Montamos o Grupo Estradas. O Grupo Estradas, durante muito tempo, influenciou muitos grupos, né? De lá surgiram vários trabalhos, como Tim Vanessa, por exemplo, e outros grupos que se espelharam naquelas apresentações artísticas que começaram a acontecer em teatros, né? De forma mais profissional. Em que ano que foi que você entrou no 93? 93. Eu entrei na Precursor um pouco antes, ali por volta dos anos 90. 91 já estava lá. Como é que você encontrou o grupo? Então, eu fui evangelizado na União Espírita Mineira. Quando eu mudei para São Paulo, frequentei também casa espírita lá, mas aí passei aquele período de adolescência, né? Me afastei um pouco no início dessa coisa das artes, eu estava muito envolvido na escola, com os trabalhos de escola, festival de música na escola, e então não tinha um relacionamento com a mocidade. Estava naquele período das paixões aí da mocidade. Mas a minha volta efetivou-se mesmo quando o meu cunhado me trouxe uma proposta de fazer uma música espírita para o encontro de carnaval que era da União Espírita Mineira, né? Que chamava EMEPRE. Esse EMEPRE, o tema era Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aí ele falou assim, não, eu fiz essa letra, você podia fazer a música. Só que aí tinha que apresentar a música lá na União Espírita Mineira, aí eu fui. Aí tem uma história, até que a gente conta no livro do Estradas, né? Que a gente lançou recentemente. Estou aqui com algumas coisas, né? Esse livro aqui, ó. Bacana. Que nós lançamos, que é um livro CD, tá vendo? O Estradas levou 25 anos para gravar o CD, né? Então a gente conta que muito dessa história nossa, cada um contou a sua história, a minha também está contada aqui, porque quando a gente fez 25 anos e gravou o CD Estradas, que foi onde as coisas começaram, 25 anos depois, e depois da Cacau ter desencarnado, né? Que era uma das cantoras muito conhecida do pessoal aí pela participação nos litros musicais e noutros meios. Mas, então, eu voltei para a União por conta dessa música, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Fui tocar lá, inclusive, te conto uma história engraçada que, de princípio, eu não estava vinculado nem com a União, nem com ninguém de lá, nem com a Cacau, que cantou essa música lá na União. E eu, por fim, conheci a Cacau nesse evento, que te conta no livro. Fui para lá, a música ganhou como música tema do Encontro de Carnaval. Eu não fui no Encontro de Carnaval, eu fui viajar para a praia. Quando voltamos, nós voltamos já combinados de frequentar a Casa Espírita. Daí para frente, o meu trabalho com a música espírita, ou com a música, realmente foi para o lado da música espírita totalmente. Né? Não que eu não tocasse outras coisas, mas cada vez mais fez sentido em mim expressar-me através das ideias espíritas, né? Então, a primeira foi aquela Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Primeira música. É aquela, eu lhe convido a participar. Essa, né? Cara, eu adoro essa música. Adoro. É costumeiro pra gente que está envolvido com o trabalho com juventude espírita e infanto-juvenil, na verdade. Ver, né, as composições, os nomes das letras, e ver teu nome lá, e ver você grafado lá, né, a música, a letra e a melodia também, sua autoria. Então, gente, né, a minha geração, inclusive, a gente tem uma gratidão muito grande pelo que vocês já construíram pra gente antes mesmo da gente entrar nesse mundo, né? Então, a nossa geração tem muita gratidão pelo trabalho que vocês, né, você
tem desenvolvido aí desde 93 que você falou pra gente, né? Mais ou menos aí. É um grupo, né? E esse grupo, deixa eu só desligar o meu WhatsApp aqui do computador, que ele está. Tranquilo. É, o- é um grupo, e esse grupo já vinha antes, tinha um grupo lá na União Espírita Mineira fazendo um trabalho muito importante, né? Algumas pessoas já conhecem, que é o da CODIME, né? Comissão de Música, Divulgação da Música Espírita, que tinha o Beto à frente desse trabalho, a Cássia, que é a esposa dele. Então a gente chegou lá, já tinha o James, que é muito conhecido de muita gente também, James Marota, com muita música conhecida. A gente chegou lá, tinha um coral já funcionando. Eu acho assim que é como aquela corrida de bastão, né? Você vem correndo, aí você pega o bastão na mão de alguém e sai correndo, né? Também. E foi mais ou menos isso, né? E Mas você sempre foi espírita? sim, sou de família espírita. É de berço espírita. Então, É, você foi evangelizado na União também, não é isso? sim, E, co- frequentei a evangelização com o Donioli, seu Lúcio Abreu. e como é que foi esse processo de evangelização para você? Como é que foi? Que é uma coisa que a gente tem muita curiosidade. Como é que foi essa transição de evangelização para a mocidade e de mocidade para um outro grupo de estudos aí mais para adultos? Como é que você experienciou isso, né? Então, é muito louco isso, né? Porque são fases tão diversas, né? Então a gente ir na evangelização quando pequeno é ser ir obrigado pela mãe, né? Ela vai te levando, tem dia que você não quer, o dia que você queria encontrar com os primos e tal. Mas e aí você chegava na União Junta Mineira, não sei se você conhece lá o espaço, aquela escadaria, né? Fala, nossa, mas quanto degrau, né? Para subir aquilo. Mas era uma coisa que a gente fazia naturalmente, né? Para nós era parte da nossa vida. Minha mãe nunca abriu mão disso. Era prioridade mesmo que nós fôssemos. Ela, então, fazia parte. Quando eu me mudei de Belo Horizonte, para Bauru, é, foi uma nova fase. Inclusive, Bauru foi quando eu me lembro de ter tido contato com a música espírita. E o primeiro trabalho de música espírita que eu conheci, assim, de verdade, foi um CD de composições mediúnicas de Noel Rosa. Esse disco me chamou muita atenção na época, a impressão é que era muito novo e não tocava ainda. Mas aquele disco me chamou muita atenção, já me chamava muita atenção. Quando você passa o tempo, você vê que foram fases, né? Elas não tá, elas são parte de você, mas em mim não tem uma conexão muito assim. E daí eu pulei para cá, porque de Belo Horizonte, quando eu fui para Bauru, eu voltei de lá na adolescência e aqui eu já não voltei não frequentando. Até porque a gente veio meio contrariado de mudar de lá e tudo, e tinha deixado os amigos lá e estava naquela rebeldia. E já tinha encontrado aqui novos amigos. Mas, então, essa fase de evangelização para a juventude, ela é meio seccionada. Dentro de casa, não, porque dentro de casa o evangelho sempre esteve presente. Minha mãe frequentava o Grupo Emmanuel, estudou lá com o seu Honório Abreu, frequentou, é uma das peças da casa, né, das importantes da casa, como é que fala? Aqueles patrimônios, né, do Grupo Emmanuel, que todo mundo fala, que o Haroldo fala tanto no seu Honório, no Grupo Emmanuel. Então foi ali que a gente voltou a frequentar e tudo. Então minha mãe é que lia os livros e me contava, né? Ela é que me contava as notícias do seu Honório, até que eu comecei a frequentar lá também e tivemos esse relacionamento lá com ele, né? De assistir as reuniões, sentir aquela energia diferente, né? E tudo. Aí a mocidade foi com a União Espírita Mineira, quando voltamos já nessa idade aí de 16, 17 anos. Bacana. E essa transição aí de. Você falou bastante de evangelização para a mocidade, né? E da mocidade para uma vida mais adulta, como é que foi esse processo? Ou como está sendo esse processo, né? Estou saindo da adolescência agora, né? Mas, então, depois desse período, quando entrei para a mocidade, na União, a gente trabalhou muito lá, né? Estradas e tudo mais. Aí, deixa eu concatenar as ideias para entender como é que foi esse processo.
chegou um momento também que a gente tinha os próprios trabalhos, a gente teve que ter a própria empresa, né? Eu comecei a trabalhar como representante de uma fábrica de CDs, então fui para uma outra área de arte, produzi muito CD de muito artista, mineiro, independente e tal. E nesse período eu trabalhava muito e andamos um tanto afastados da mocidade, né? Ficamos naquele período que também não era mais jovem, e estava naquela coisa do trabalhar. O casamento, né? E tal, com a Sheila Passos, que é evangelizadora, que algumas pessoas conhecem, e fazia paralelamente o trabalho espírita dentro o trabalho espírita junto com a empresa, né? Ou seja, produzia uma coisa para o meio lá, normal, atendia meio gospel, todo mundo fazendo CD e tentando produzir as coisas espíritas. Então, você profissionalmente já trabalha com cultura? Sim. Sim, beleza. Então, o que acontece? Esse trabalho me deu cancha para produzir outras coisas. Começamos a produção de DVD, produção de CD, tal. Aí, o que nós fizemos? Começamos a sonhar com o espiritismo produzindo seu conteúdo espírita, artístico espírita, que era um conteúdo que não era focado nele, né? Ou seja, tinha muita produção de livro, obra literária, de mediúnica ou de estudos e tal, mas CDs e a parte artística era sempre um cantinho, né? Um cantinho ali de entretenimento, de entretenimento, de integração, não tinha um viés artístico. E nós começamos a impor uma qualidade maior, impor um ritmo de produção maior, e foi ganhando espaço, e nesse período a gente começou a produzir mesmo material de arte espírita com qualidade, CDs gravados, né? DVDs, DVD da Comeb, que muita gente conhece, Comeb 25 anos, que é e tal, que foi um dos primeiros DVDs produzidos com aquela qualidade de produção, né? Em Goiás, em muitos lugares tem. Não interessa muito a nós esse título de primeiro disso, ou único. A gente nem sabe, né, afirmar essas coisas. Mas foi um dos primeiros e importantes no movimento espírita mineiro, porque envolvia muita gente, né, trabalhando. Daí, desse trabalho de produção artística mais profissional, a gente, acelerando um pouco mais, nós fomos para o trabalho do ser, né? Que foi já um desembocar de um meio do caminho, que era um projeto que a gente chamava de Fazendo Bem, que hoje está de volta com algumas animações de músicas infantis espíritas. E então esse trabalho da Fazendo Bem desemboca no ser, né? Quando a gente... Como é que nasce o ser, né? O ser, que é o Instituto Ser, o Portal Ser, que algumas pessoas conhecem. Eu conheço Nasce muito. Eu conheço nasce muito. desse desejo de produzir-se as peças espíritas, artísticas. Porque a gente conhecia o Haroldo tinha, né, acabado de estourar com a palestra que ele tinha feito na FEB, de Paulo Estevam, e tinha feito DVDs, e tinha vendido muito. E aí a gente sonhou, não, vamos procurar o Haroldo e vamos pedir para ele ajudar a gente, vamos fazer uns trabalhos de DVD com ele, com o dinheiro a gente vai produzir as coisas. Aí chegamos nele, ele falou, não, temos um projeto conjunto, vamos fazer junto. E desse fazer junto, a gente fundou o Ser. E o Ser abraçou, né? Tem muito esse viés artístico, toda a produção ela tem muito característica artística, né? Mesmo o Haroldo tem muito esse viés, né? A pegada dele sempre está aliada a um quê do sentimento, da sensibilidade artística e tal, nunca é um trabalho isolado. E chegamos no Ser, e aí toda a produção, né, que a gente faz até hoje e que a gente pode depois mostrar alguma coisa. O Ananias aqui, ele fez uma pergunta, provocação. Júlio, conta, quer ver? Conta a história das apostilas de música da União. Bem, se for a história que eu estou imaginando que seja, é porque a União Espírita Mineira tinha umas apostilas de música e era grossona, assim, né?
E eu cheguei, só que tinha muito mais música católica e protestante e outras do que espírita. Mas estava escrito lá que era música espírita. E quando a gente começou a fazer esse trabalho de renovação da música espírita, né, de abrir um espaço para se cantar na mocidade música espírita, porque chegava na hora de cantar lá na mocidade, só cantava a música da evangelização. Era só Guliali, e quando não, era Irmão Sol, Irmã Lua. Naquele tempo não tinha Cativar ainda, mas eram essas músicas. Rapaz, não tinha Cativar ainda não? Não tinha, não. Nossa Senhora! E aí, a gente falou assim, cara, mas assim, a gente só canta essas músicas das composições novas, não tinha composição nova, não tinha espaço. Aí eu capinei aquela pasta, rapaz, mas aquilo tinha gente lá que queria me mandar matar, sabe? Eu tenho um amigo que recentemente falou assim comigo, Júlio, quando você fez aquilo, né, você limpou a pasta, tirou aquele tanto de música, você não tem... Fiquei com tanta raiva de você, rapaz, mas hoje eu te entendo. Aí eu falei assim, mas hoje eu não faria aquilo, não. Hoje eu não... Aí eu acho que ele está com raiva de mim de novo, de ter ficado com raiva tanto tempo, e agora que ele fez as pazes, eu falei que não faria. É o Ellerson que era do meu cantar, que ele brincou comigo com isso, e eu falei com ele, mas hoje eu não faria isso, não, eu ia mais leve nessa questão, né? Mas a questão das apostilas de música da União, que eu me lembro se é o que ele estava falando, é isso mesmo. Pode concluir, se quer concluir, pode concluir aí. Não, pode falar. O Vinícius está fazendo uma outra pergunta provocação, que eu vou aproveitar a pergunta dele para já entrar dentro de uma outra pauta que a gente tinha combinado também, né? Com base nas suas experiências de vida, isso tudo que você está falando para a gente, sinteticamente, né? Como é que você percebe a arte espírita hoje, Júlio? Uma pergunta fácil, né? Diz que o Haroldo falou isso uma vez, não sei se ele ouviu de alguém, eu repito, eu tenho resposta para todas as perguntas, né? Até porque uma das minhas respostas é não sei. Então, mas enfim, como é que eu vejo a arte espírita? Isso. Não é uma definição, quais são seus pensamentos em relação à arte espírita? Eu acho que a arte espírita, primeiro é o seguinte, né? Vamos ter que definir para que a gente entenda do que nós estamos falando. Senão, eu entendo a arte espírita como uma arte influenciada pelo conhecimento espírita e que expressa-se, né? Que o artista expressa-se através dessa filosofia, a partir desse pensamento. Né? Nós pensamos e olhamos o mundo como espíritas. Né? Então, a arte espírita, para mim, é essa. Né? É essa que flui de uma mente que pensa como um espírita pensa, como a doutrina espírita nos abre o mundo. Outras religiões abrem da mesma forma? Não, abrem um pouco diferentes. São de espiritualidade? Sim. São espiritualistas? Sim. Mas aquela que trata do tema com a profundidade que a doutrina traz, com a visão que ela traz, para mim, a arte espírita. Então, eu não entro no aspecto que arte é arte. A arte é arte, até porque existe a arte espírita, que a gente chama de arte espírita, que não é ainda a expressão artística de arte que se espera, ou que a técnica, ou que o saber, o conhecimento artístico promove. Mas isso aí é um campo muito, muito delicado, porque eu analiso que a expressão artística ela tem a ver com o indivíduo, sabe? E no ponto que ele está, na evolução dele. Então você vai ter diversas expressões artísticas em diversos níveis, né? Todos eles muito abaixo do que possa ser arte divina. Né? E como é que você percebe a dimensão da sensibilidade e da espiritualidade dentro dessa ideia de arte espírita que você está colocando para a gente? Eu acho que o artista espírita, não como generalizando, ele está tentando fazer algo de bom para a humanidade, né? Para as pessoas.
ele quer expressar aquilo que ele julga ser o bem para ele, que faz o bem para ele, ele quer fazer o bem para as pessoas. Isso é uma coisa importante. A arte espírita não está focada exclusivamente no entretenimento das pessoas, na ocupação do tempo, do lazer das pessoas, ela está realmente preocupada com o padrão mental, né? O que ela pode criar para as pessoas, ela tem uma preocupação mais a fundo. Eu olho com bons olhos todo o esforço de criação de um espírita, né? A gente não é melhor que ninguém, mas a gente também tem que dizer que é espírita. Eu sou espírita, assim, é assim que eu me denomino. E como diz o Gladstone, né, que faz as músicas do Tim e Vanessa, ele faz: eu sou espírita até que surgiu outra coisa melhor. Na hora que surgiu outra coisa melhor, eu sou obrigado a ser outra coisa. Vem outra revelação, né? Por favor, outra revelação aí. Eu não posso agir como a gente agiu no passado, né? Veio Jesus e eu fiquei com Moisés, né? Então, ou seja, na verdade, hoje eu quero ficar com Moisés, com Jesus e com Kardec. Né? Eu quero ficar com os três, porque eu sei que eles não estão um contra o outro. A gente já aprendeu isso, né? Então, mas assim, arte espírita no conceito é importante conceituar, porque entra num aspecto muito de... Até tem essa crítica para comigo e lanço também esse pensamento para os artistas espíritas que, quando estudam e se tornam tecnicamente conhecedores da técnica, tendem a dizer que não são espíritas. Tendem a dizer que a arte não é mais espírita. Eu não sei, eu não entendo isso. Assim, ou não se dizem espíritas mais. Então, assim, eu não sei como a gente se torna um ex-espírita, sabe? Com o conhecimento que se tem. Porque, para mim, espírita não é alguém que segue movimento espírita. Espírita é alguém que estuda e parte dos princípios espíritas. Se a pessoa está confundindo espírita com o movimento espírita, aí é bem complicado, né? Eu participo de uma iniciativa chamada Home Office, sabe? É da Rede Amigo Espírita. Vários jovens falam por 15 minutos. E geralmente o nosso microfone ele fica desativado para não interferir na fala dos outros. Mas quando as pessoas dizem algo que nós gostamos, que foi o caso agora de você falando isso, a gente faz assim, ó. Adorei sua fala, Júlio. Adorei sua fala. E aproveitando ela, já queria explorar uma outra dimensão em relação a utilizar a arte espírita para divulgação da doutrina espírita. Eu quero explorar duas dimensões disso com você. A primeira dimensão nas suas experiências, na sua vivência, o que nós já alcançamos em torno de divulgação da doutrina espírita por meio da arte espírita? O que já foi alcançado? Olha, existe um planejamento da espiritualidade e que a gente acha que é a gente que está planejando, né? O que eu vejo são sincronicidades. Eu queria falar assim que eu não vejo a arte espírita como esse modelo de divulgação marketing. Usar a arte ou a música como um meio de divulgar, assim, contar ideias que não são vividas, eu não acredito nela. Eu acredito a arte espírita como a expressão de um espírito, a expressão humana, que sim, ela não só divulga, como ela converte as pessoas, porque ela tem vivência. Porque, seja pela música, teatro, ou qualquer expressão artística, se tudo aquilo não é vivido, se aquilo tudo é só palavra, então não tem sentido, isso a doutrina não precisa disso. É uma má divulgação, um artista que fala da doutrina, mas não vive a doutrina. É uma péssima divulgação, porque a arte não vem sozinha, ela vem com o seu criador, seu co-criador. Ela sempre se apresenta com quem fez. Não é? Então, eu acho que, primeiro é isso, ela será uma boa divulgação se ela representar de verdade algo que a gente crê e minimamente a gente tenta viver. Nem vou falar que a gente vive, a gente tenta viver. Que a pessoa olha para a gente e está vendo, toda vez que ela vê a gente tentando viver aquilo. Né?
porque reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende, não é? E não pelos esforços que empreende na transformação, e não é pela sua transformação. A transformação é uma consequência. Eu vou te dizer, nós vamos continuar transformando eternamente. E nós vamos continuar imperfeitos eternamente. Então, assim, nós vamos ser reconhecidos porque a gente se esforça por melhorar. Então, quando eu vejo o artista espírita, eu vejo alguém que se esforça em melhorar na arte. Por quê? Porque na arte, apesar de ter muito clichê, mas assim, na arte você tem elementos ali de muito sentimento e de muita por consequência de muita dificuldade, não é? Então o artista, quando ele se esforça na arte, é um esforço tremendo, é um esforço grande para ele fazer de transformação e tudo mais. Mas não vou dizer que todo mundo que faz arte espírita, que todos nós, eu, por exemplo, vamos dizer assim, que tudo que eu faço eu estou imbuído sempre de propósitos puros, né? Às vezes às vezes eu me vejo preocupado com o aplauso, com o reconhecimento. Às vezes eu me vejo preocupado se as pessoas gostaram ou não daquilo que a gente fez, ou não, né? Então, nesses momentos, eu vejo que eu estou no esforço de transformação. Então, eu acho que o que a gente conquistou com a arte espírita de mais belo é a gente falar do Evangelho. Eu gosto da música espírita que trata do Evangelho, que trata disso, que toma coragem de falar disso. Durante um tempo, o Tim e Vanessa foram chamados de músicas muito evangélicas. A música é muito evangélica, tem muito evangelho. Eu falo assim, porque tem uma coisa que a gente não deve tirar da música, é o evangelho. Quer tirar, você tira todo o resto. Você pode tirar a reencarnação, tira tudo isso. Se você não tirar o evangelho, tá salvo. Entendeu? Agora eu vou tirar o evangelho, é Jesus que eu vou tirar da canção, né? Essa ideia, eu não acredito nisso. Eu acredito que esse pensamento é um pensamento ainda de dificuldade nossa como artista com a religião, e com a religiosidade, né? Com esse contato com o Cristo, porque não há nenhuma necessidade, a gente não pode ter nenhuma insegurança em falar em Jesus, até porque o Cristo e o Jesus que a gente fala nas nossas músicas, ele não é o Jesus de 2000 anos atrás, não é esse Jesus ali na cruz. Nós estamos falando de um Cristo, de um governador do orbe, não é isso? Nós estamos falando de um dos construtores do orbe, que 4,5 bilhões de anos atrás estava construindo o orbe. Nós não estamos falando desse Jesus piegas, né? Que às vezes que tornou-se piegas por ser tão usado para poder manipular. Não é isso que nós estamos fazendo. E aí eu vejo que a música de Tim e Vanessa, com o trabalho que Simão Pedro, Haroldo, Arthur Valadares, essa turma que fala do Evangelho, tem muitos, eu estou citando só alguns, em que o viés deles é bem o Aloysio Elias, em Uberaba, né? E tudo. Pô, quando eles nadam de braçada na obra de Tim e Vanessa. Por quê? Porque a semente estava plantada do Evangelho, seu Honório plantou, houve muita plantação. Está vindo a arte espírita e regando. Né? Ela está regando e vai dar muita coisa. É lógico que todo tipo de música é importante. Você tem músicas belíssimas que não tratam especificamente, não tem que citar a palavra Jesus, e não acho que a música espírita tem que citar sempre uma pergunta do Livro dos Espíritos. Não é isso. E, aliás, eu acho que quando verdadeiramente a doutrina entrar no coração do poeta, como eu chamo, quando eu falo do livro Morro Alto, do Aloysio, eu falo assim, isso aqui, essa obra do Morro Alto, ela é o evangelho no coração, realmente germinando no coração do poeta. Ele não precisa. A essência do evangelho está ali. E ele não precisa mais falar, repetir as palavras, ele repete a ação, ele repete o exemplo. Então, eu não passo e ajudo alguém citando a passagem do bom samaritano, eu passo e ajudo alguém. Né? E eu passo a ser novamente a parábola. Né? A vivência da parábola. Perfeito.
Primeiro, dizer bem-vindo ao pessoal que está chegando aí na live, o pessoal que chegou aí, sejam todos bem-vindos. Tem uma galera que perguntou, Júlia, a gente não fez um teste para isso, né? Mas não sei se seria possível falar uma canja espírita aí, uma amostra de alguma musicalidade que você tenha fresca na cabeça. Eu acho. Comigo cantando, sem chance, porque eu reparei que eu estou sem voz nenhuma aqui, eu estou rouquíssimo, né? Não, tranquilo. Mas, Mas então aproveitar para a gente conversar da outra dimensão que a gente já também estabelecer aqui. é, Pelo que eu percebo, quando a gente fala de o que nós alcançamos dentro da arte espírita, né, tanto em termos de movimento espírita, tanto em termos de espiritismo propriamente dito, a gente tem um terreno muito reflexivo, onde a gente tem que, né, refletir sobre algumas perguntas, sobre algumas observações. O que já vai chegar no nosso próximo elemento de reflexão. Quais são os nossos desafios que a gente ainda tem com a arte espírita? olha, a gente tem um desafio de se tornar cada vez mais, ter mais qualidade, né, naquilo que a gente produz. A gente tem o desafio de formação de arte no meio espírita, porque a gente quer que nasça alguma coisa no nosso terreno que a gente não plantou, né? Técnica e conhecimento artístico, e é necessário, leitura específica, né, para as artes, sensibilidade, sensibilidade dos dirigentes das casas espíritas quanto à arte. Esse é o grande desafio, né? É um desafio que a gente está indo sim, porque já tem bastante gente bem sensível, a arte já ocupa um espaço muito bom nas casas, as casas estão abertas, com raras exceções. Acho que esse é um dos desafios que a gente tem que enfrentar, que é a questão do investimento na arte, investimento na cultura, na educação espírita, porque também, quando a gente fala de arte espírita, não tem como a gente falar assim, de não ter nenhum investimento em educação espírita, porque isso existe. Educação espírita existe, não é só evangelização. E A evangelização. é curioso, né? O investimento em uma educação espírita, em termos, vamos dizer aqui, de movimento espírita, isso é um desafio para nós. Isso é muito curioso, né? Qual que é o desafio? Investimento em educação espírita, mesmo do universo do movimento espírita. É uma reflexão, né, bem curiosa, no mínimo. Agora, um dos grandes desafios, né, da arte no movimento espírita é o dinheiro, né? Porque não se produz cultura, nem educação, nem nada disso assim em produtos, não se produz um livro, um CD desse sem recursos. E o que nós temos feito é chamado de simplicidade o não investimento, né, na qualidade. Nós temos que investir em músicos que trabalham com a música, que são profissionais, para fazerem a coisa bem feita. Nós temos que investir nos produtores espíritas. Nós temos que investir, né, em trabalhos que não dão retorno. Por isso o ser tem muito disso. Isso é um sonho, né? Que a gente fala assim, ok, tudo bem, eu sei que se fizer um seminário com o Haroldo, aí vai lotar de gente. E com os outros palestrantes, e com outros, você vai lançar um livro de estudos, e ele dá. Mas nós não vamos publicar mais livro de poesia, porque não vende. Os CDs de música já estão acabou, né? Falar em CD é coisa do passado, né, gente? Eu estou falando aqui porque eu sou do passado. Mas é isso, ele já virou digital. Eu falo assim, tudo bem, é o acesso atual, mas é porque as pessoas já não conhecem mais o que é você comprar alguma coisa, investir. Então, ou seja, se nós não compramos mais CD, se tudo que eu escuto é pelo Spotify, eu não pago nada por aquilo, e eu não contribuo, como é que eu acho que essas coisas vão surgir? Como é que essas coisas vão continuar? Eu costumo dizer que, mas fulano está produzindo. A pessoa fala, fulano fez. Você está vendo a ponta do iceberg, amigo. Para baixo tem muito mais gelo do que você está imaginando. Então, o que você não tem é muito maior do que o que você está vendo que tem, que foi produzido.
O que não é produzido é muito mais do que o que foi produzido. E não foi produzido pelo quê? Por uma estratégia, por um pensamento de financiamento de produção artística. E a arte vai ter que ser financiada. Porque nos momentos mais críticos é a primeira coisa que se corta. Né? É a primeira coisa que não se faz. É investir nisso. Só que os estudos mostram que uma sociedade sem arte, ela enlouquece. É um fator importantíssimo para um equilíbrio das pessoas. Então, eu acredito que o desafio é um desafio da valorização para investimento mais sólido, né, na produção artística espírita. Os artistas reclamam, tentam fazer, estão produzindo com qualidade e não encontram público. E é engraçado, a gente gosta. Gente, ninguém passa sem escutar música no Spotify. Mas só que... Só um pouquinho, deixa eu desligar alguma coisa aqui, deixa eu desligar aqui. Tranquilo. Então, quando aí faz um evento de arte espírita, ninguém passa sem música, né? Ok, a gente faz, não, todo mundo escuta. Aí tem um evento espírita, quando é um evento de música, tem 20 pessoas no show da pessoa, da apresentação artística do grupo, tem 30 pessoas. Tem um evento artístico de palestra com uma apresentação artística. Aí se o palestrante sai e tem uma apresentação artística, as pessoas levantam e vão embora. Então tem muito de conscientização. É interessante você falar isso, porque segunda-feira eu estava fazendo uma live com um pianista, cantor, compositor também chamado, te mandei até no YouTube, chamado Plínio Oliveira. E ele relata, né, na live, falando assim, olha, eu tive que fazer uma ameaça. Falei assim, olha, se vocês não comprarem os CDs, o material que eu estou disponibilizando, não vou ter mais meios para pagar o Wi-Fi para fazer live. Para fazer a divulgação das minhas músicas. Então, se vocês não me ajudarem, não vou poder mais aqui estar contribuindo com vocês aqui na exposição do meu trabalho. Sim. Né? E a gente acredita nisso, né? O ser apostou nisso, em que o trabalho que é comercial tem que financiar aquilo que não é comercial. Nem tudo que se faz é comercial. Nem tudo que é bom é comercial. Né? Tem coisas que é investimento. Você tem que investir. A gente lançou aqui com o Zé Henrique Martiniano esse livro aqui, ó, Mensagem dos Poetas Mortos. A gente deve mais a ele do que a tudo. Ele gastou uma pequena fortuna produzindo. E a gente entrou apoiando, produzimos o livro junto com ele, o conteúdo do livro junto com ele e tal, e fizemos todo um trabalho. Vem o livro e o CD, né? Aqui, ó. Mas já vem aqui também o códigozinho do Spotify, tá? No Spotify, quem quiser ouvir as músicas. Mas o que acontece? É um esforço danado para você falar de vender mensagem dos poetas mortos, porque as pessoas não estudam poesia. Então, se na casa espírita, se no movimento espírita, se não houver preocupação em formar essa cultura da arte, não vai ter. Então, você tem que aprender a ouvir música, aprender a fazer música, aprender a ouvir música, aprender a ler poesia, escutar poesia, trabalhar a sensibilidade, para que as pessoas sensíveis possam abordar um conteúdo imenso de conhecimento que elas ignoram, que é o conteúdo artístico. Né? E você fazendo esse link da sensibilidade, fazendo essa reflexão sobre o recurso tecnológico que a gente tem hoje, me vem também a reflexão desse desafio nosso, que é conseguir refletir, né? Saber o que pensar em relação do desenvolvimento tecnológico, que está cada vez mais rápido, mais frenético, em relação ao desenvolvimento, à apreciação da nossa sensibilidade e da sensibilidade do artista, né? Como é que você pensa essa relação da sensibilidade com esse desenvolvimento tecnológico? Rapaz, isso nós estamos vivendo um momento de choque, né? Porque as coisas parecem antagônicas. Você precisa, para produzir, ter calma, ou ter tranquilidade, ou ter um momento de reflexão, mas a vida está só no fast food, né? Aquela coisa muito rápida,
e a tecnologia, você correndo atrás dela o tempo todo, correndo atrás do tempo. Olha, quando eu trabalhava com CD, que surgiu, a gente viu muito bem como é que a coisa foi, né? Foi quando surgiu o aparelho de gravar CD. Quando surgiu aquele aparelhinho de gravar CD no computador, aí aquilo que era disco gravadora, aquilo começou a ruir. Porque as pessoas começaram a gravar em casa e fazer tudo em casa e lançar CD em casa e tal. Daí veio a internet. Então isso é uma coisa que não tem freio, né? Você sabe o que freia? E aí vamos falar de capela? Hã? Hã? O que freou lá? O que freia da gente não fazer mau uso da tecnologia é a ética, é a moral. Se a moral não desenvolve, cara, você vai usar tudo e vai desgastar tudo. Você vai ser como uma nuvem de gafanhotos. Você destrói tudo querendo ganhar sozinho. Eu falo muito sobre assim, o grátis, não tem o grátis, né? Você está pagando internet, eu também estou pagando, e as pessoas que transmitem live estão pagando, e tem alguém pagando um servidor e tal. As coisas estão acontecendo. A gente não está no mundo do 0800, que foi criado lá pelo IG, né? Internet grátis, né? Do seu tempo, né? Mas tudo começou ali, quando o cara sacou que era preferível ele dar a internet grátis e vender anúncios só no site dele, do que fazer como os outros que estavam vendendo acesso. Ele quebrou todo mundo com o projeto dele. Ele não pensou em mais ninguém, não pensou nele. Ele não pensou em ninguém, ele pensou nele. É aquela pessoa que, o CD está aqui, gente, eu produzi um CD, custou 50 mil reais produzir. E a gente está vendendo. Quando eu dou minha música na internet de graça, eu tenho que lembrar disso. Porque eu posso ofertar a música por caridade, porque eu acho que é importante para as pessoas, mas eu não posso esquecer que tem custo, tem gente que investiu bem mais do que a gente investiu para produzir. E produzir um trabalho que precisa ser vendido. Aí o que acontece? Fala assim, você está vendendo, mas fulano dá o trabalho dele. Então tem muitas reflexões sobre o meio tecnológico que é usado em detrimento do outro, em detrimento do trabalho de alguém. É muito difícil. Isso não significa que nós temos que ser comerciantes, eu até nem acho que é o caso, comerciantes da mensagem, criar embaraço, mas também sermos pessoas que deseducam as pessoas quanto ao respeito e à valorização da arte, também não colabora. Né? Porque eu posso produzir sem... Tranquilo. Mas entrou uma ligação aqui. Tranquilo. Mas pensarmos que a gente vai produzir porque a gente pode, aí todo mundo pode, nem sempre. Às vezes tem um esforço, tem. No nosso caso, muitas vezes, até mesmo por uma questão de aprendizado e educação mesmo, perante a arte. Sabe? Não é uma questão só financeira, é uma questão do seguinte, é preciso valorizar, preciso que as pessoas entendam que aquilo tem um valor, que ela pode contribuir e deve. Todos nós devemos. Né? Eu posso oferecer, mas você deve contribuir também. Quando você pode, quando você reconhece o valor e quando você vê que para que aquilo sobreviva, para que aquilo tenha mais, para que aquilo seja contínuo, né? Você investe naquilo, você é um mecenas da arte, você faz tudo para que ela aconteça. É um problema porque a gente mesmo acha que tem que produzir em condições que não são da arte. As grandes produções que a gente gosta de ver, todas elas recebem investimento. Né? E como as empresas, tem algumas empresas que sacaram isso, compram algumas artes, né? E aí elas produzem, graças a Deus, e há algumas empresas que investem, você tem grandes obras que foram produzidas e que a gente tem acesso. Né? Que seriam das óperas, dos concertos, que com aquela quantidade de músicos que vivem da música, que é uma coisa que o espírita tem que pensar. A música é uma profissão também. E a música no meio espírita, ela não tem que deixar de ser profissão. A música no ser espírita, o músico no meio espírita, ele continua sendo, o músico profissional continua sendo profissional, vivendo da música. Não tem como ser meio espírita, né, Júlio? Não. E aquela história, né?
não criar uma barreira entre templo e oficina, né? Ou seja, ele é espírita integral. Ele vive da música, ele produz música, e se ele resolveu produzir só música espírita, né, não vou falar graças a Deus, porque não significa isso. Gente, cada vez mais que você estuda a doutrina, mais você tem condição de ver músicas que a gente julgava não espíritas, ou não tendo o conteúdo espírita, você enxerga tudo ali. Por quê? Não tinha espiritismo, mas tinha mediunidade, né? Então, ele foi médium de uma mensagem que você reconhece, lê naquela mensagem da música popular, daquela música que foi construída lá há muito tempo, toda uma mensagem de espiritualidade. Mas nós temos que reconhecer que nós estamos impondo aos artistas espíritas que não possam ser artistas espíritas profissionais, que vivam daquilo, porque eu não proporciono a eles isso. Se eles quiserem ser artistas espíritas, eles têm que doar tudo que eles fazem. Isso significa que ele vai ter que tirar uma parte do tempo e produzir aquilo que ele não pode doar e sobreviver. E isso eu acho que é um desafio de se pensar como a gente lida com o artista espírita e com a arte espírita. Porque um dia nós vamos entrar na regeneração de vez. Aí eu não sei como é que nós vamos fazer. Como é que vai ser esse financiamento da vida, da sobrevivência de quem produz arte. Pelo que você elabora, eu percebo que quando a gente desvincula a sensibilidade do desenvolvimento tecnológico, a gente caminha por estradas perigosas, né? Muito perigosas. A estrada que a gente precisa percorrer é o exercício dessa vinculação da sensibilidade, da espiritualidade, né? Da doutrina espírita com esse desenvolvimento tecnológico. Que aí os ares da regeneração eles vão ficar mais respiráveis para a gente vai estar mais conectado com essa realidade. Eu vejo a tecnologia como o aumento do livre-arbítrio, sabe? A tecnologia, a internet, olha só a internet, nós estamos aqui. Aumentaram o nosso livre-arbítrio, né? Com eu estou aqui e posso estar mandando a mensagem para centenas de pessoas, né, que vão ver e escutar. Olha a responsabilidade que é isso. Então, a tecnologia ela vem com uma carga de responsabilidade quanto ao livre-arbítrio. Porque é aquela história, né? O acelerador do carro foi feito para você chegar mais rápido. O freio foi feito para você não morrer antes de chegar. Né? Então, ou seja, se você só acelera, se você só não pensa em mais nada, aí você atropela as pessoas que passam à sua frente, você não respeita quem anda mais devagar que você não respeita as sinalizações, você não respeita... Porque o desafio daqui para frente vai ser respeitar sem ser obrigado a respeitar, né? Com certeza. Porque nós estamos expostos, a internet nos expõe absurdamente. Se tem alguém se sentindo seguro entrando no e-mail, está enganado. É um negócio perigoso. Você ligou a internet, botou um fio, conectou, você está exposto a todo tipo de coisa da internet, da tecnologia. Eu acho que ela é a nosso favor, ela é a favor da evolução nossa, mas é um instrumento que nós vamos aprender a lidar, temos que aprender a lidar para a gente não se tornar pessoas insensíveis, pessoas que constroem para si só, sabe? E já tem isso, né? É legal você ter um canal, mas você ter um canal só para exibir-se, não é legal. É legal você fazer uma live, mas fazer uma live só para exibir-se não é legal. Para promover só a si, não é legal. Então, a live é a mesma, o recurso é o mesmo, a ferramenta é a mesma. Mas o uso, não é? Eu não descarto mesmo assim, pegar o violão e fazer o acústico e fazer a coisa, da mesma forma como não vamos migrar tudo para o digital, né? Em outros tempos era isso que se pensava quando surgiram os teclados, achou-se que ele ia substituir todos os músicos de orquestra, por quê? Porque lá tinha sons de orquestra, né? Isso é falta de sensibilidade, trocar a banda toda de músicos por um equipamento que toca todos os instrumentos. Com certeza. É econômico, mas não é moral, né? Justo. Não é ético. E nós vamos nos aproximando dos nossos últimos minutos, e eu vou dar aqui uma de Antônia Bunjan. Não sei se você assistiu provocações do Antônia Bunjan. No finalzinho do programa,
ele fazia uma pergunta assim para a pessoa que ele estava entrevistando. Qual pergunta eu não te fiz que você gostaria de responder sobre o nosso assunto aqui em geral? É... é. Onde é que eu encontro as coisas que você está fazendo agora? O que você fala? Você não me perguntou ainda, Julião, mas aí como é que eu vejo essas coisas todas que você está falando, que estão acontecendo? Ou seja, eu diria, então essa seria uma das perguntas, vou deixar para duas, né? Porque eu acho que você me perguntou coisas que foram relevantes. A gente está concentrando todo o nosso esforço nessa ideia do que a gente está falando no portal ser.org, que é a plataforma do Ser. Lá é uma ideia, é um ideal e é uma proposta. E no canal Espiritismo.tv, que hoje é uma proposta de sustentabilidade para as atividades Deu uma artísticas. paradinha o sinal, vamos voltar aqui só um instante. Parou todo mundo. Voltou. Então, a gente tem o trabalho do Espiritismo.tv, onde a gente tem colocado e divulgado muito dessas expressões, né, artísticas. Nós temos um projeto de animação infantil espírita, que é maravilhoso, que precisa de incentivo. Nós temos as músicas espíritas, os seminários líteros musicais, que a gente disponibiliza lá para as pessoas assistirem e conhecerem. É um espaço que a gente quer convidar aos músicos, em geral, para estarem lá. Nós precisamos só construir essa ferramenta junto de sustentabilidade para a arte e para as atividades, porque ela está pronta, é montada. Então, essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar, né, de responder, né, que é assim que a gente tem trabalhado com a produção. E deixa-me pensar, né, se teria alguma coisa tão assim que eu gostaria de responder, porque você me fez as perguntas e eu acho que eu incluí minhas respostas nela. Mas não sei. Pense numa pergunta que você não me fez. Rapaz, aí você me apertou. O universo que a gente está explorando esse mês aqui é esse que a gente debateu aqui, né? A gente está trazendo elementos bem específicos sobre a doutrina espírita, bem específicos também sobre espiritualidade, sobre a cultura, sobre a arte em geral, né? Então a gente está trazendo, como eu te passei que você viu nos vídeos, diferentes perspectivas de diferentes pessoas que vivem a espiritualidade e vivem também a doutrina espírita, para a gente gerar elementos para pensar essa dimensão da nossa vida, que nem você disse, a gente não é espírita pela metade, né? Então, a gente é espírita dentro do espírita, a gente é espírita dentro de casa, dentro do trabalho. Então, como é que eu vou envolver a minha vida, a minha encarnação, dentro de uma proposta espírita que eu consiga acolher no meu coração? Então, acho que o que a gente debateu aqui é o cerne dessas questões que a gente está explorando esse mês aqui, tanto na página do Instagram, tanto no canal do YouTube. Eu deixaria uma mensagem para todos os artistas, né, espíritas e não espíritas, que atentassem, né, para a sua arte, para a responsabilidade daquilo que fazem, né, para o seu dom, buscassem realmente aquilo que a arte propõe, né, para nós, que é o belo e o bom. A gente não reconhece na natureza, na criação divina, nada que não obedeça a essas leis, né, belas e boas. E que nossa arte reflita também isso. Que nós sejamos tolerantes, perseverantes e unidos, né, para podermos construir algo, porque ninguém detém a verdade sobre as coisas. Todo mundo tem uma pecinha, um pedacinho desse espelho. Então, se eu pudesse dizer disso, assim, a gente anseia muito união, a gente anseia muito unificação de propósitos e trabalho. É isso que eu penso que nós temos que vencer aí para poder a coisa andar. Perfeito. Respeitando, inclusive, quem não gosta, né? A gente está nos nossos últimos 10 segundos. Eu te agradeço pela live. Obrigado, Júlio, querido. Obrigado. Eu que te agradeço. Então, um abraço que vamos cortar aqui. Tchau para você. Fica com Deus. Com Deus também.